Cheguei aqui no Zero Box, um design totalmente diferente, uma box mesmo muito legal aqui no Porto. Vou ficar em Coimbra também, a entradinha aqui vocês já conferiram, tem ar-condicionado, não tem janela, não tem frigobar, exatamente para você descansar aqui no quarto, muito bonitinho, o banheiro totalmente rústico, muito legal aqui também, as toalhinhas aqui, tudo assim, bem perfeitinho, gostei bastante. Agora a gente vai esperar aí para ver como vão ser as nossas noites de sonos e eu volto. E fazer também, lógico, o passeio aqui pelo ambiente aqui de Porto. E ó, chegamos, fomos recepcionados com essa cervejinha aqui, com a garrafa estilizada que eu vou levar com certeza muito boa. E agora é descansar porque amanhã tem um pouco mais de Porto, Portugal. Vamos lá. Tintim partiu. Fala galera, estou aqui de volta aqui ó, no Mac Imperial, que vocês já viram em outros vídeos, né? Que é nada mais nada menos um McDonald's mais bonito do mundo. Vocês estão vendo as filmagens aí, alternei entre hoje e ontem que eu vim aqui de noite. Ele foi inaugurado em 1995 no antigo café que aqui existia, o Café Imperial. Bora ver, porque realmente é lindíssimo. Partiu! Cheguei na cidade do Porto, então nos próximos dias verão um roteiro completinho daqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, que está começando aqui minhas andanças por Portugal e no Porto. Então te vejo daqui a pouco, bora! E aqui a livraria Lelo, dos irmãos. E ela é muito antiga, tem vídeo no canal completo também, vou mostrar aqui um overview, custa 5 euros para entrar e pode ser convertido na compra de um outro livro. Compra na internet que é bem mais rápido, a fila tá grande aqui, o pessoal falou que geralmente aí uns 20 minutos de fila para entrar, porque a livraria não é tão grande, mas vale a pena aqui na sua visita. Ainda mais se você for comprar um livro, vai ser convertido aí para você comprar o livro. Então continua aqui o nosso trajeto aqui no Porto. E agora com o badalá aqui dos sinos, o ponto principal aqui de Porto, né, que é a Torre dos Clérigos. Ela é datada de 1732 e também é no estilo barroco. Ela é bem bonita, fecha às 6 horas, são exatamente 6 horas. E aqui tem um barzinho para você ficar, também é bem legal, dá para fazer um piquenique. É bem bonito, espero que o som esteja bom, né, porque as badaladas, mas também tá bem legal. E o tempo também bem bonito aqui hoje. E o legal aqui, ó, do lado da igreja aqui, dos Clérigos, tem várias ruas com esses barzinhos aqui. E realmente é impressionante, porque fica de manhã, de noite a gente passou ontem, mas eu não trouxe o celular. Cara, sempre cheio e muito legal, porque tem várias opções. Você pode tomar uma cervejinha no final da tarde, além de ser bem bonito, prazeroso no verão, melhor ainda no inverno, tem aquelas coisinhas para ficar mais quente e tá top também. Vamos continuar aqui, seguindo o nosso roteiro. Se você não gosta de andar aqui no Porto, tem isso daqui, ó, ladeira sobe e ladeira desce. Mas eu gosto, é de boa, mas é cansativo. E agora a gente vai atravessar ali para Vila Nova de Gaia, passa por várias ruazinhas. Na verdade a gente não sabe nem para onde a gente tá indo, porque tá meio perdido. Mas vamos descer, que a gente vai chegar com certeza. Aqui é a parte onde liga Vila Nova de Gaia e o Porto, e aqui é onde ficam os barzinhos. Sensacional. E agora a gente vai lá pro Vila Nova de Gaia. Amanhã a gente volta aqui com calma. E aqui o modelo do quarto, ele fica cheio de dólar, né? Bom demais. Mas aqui, que é bem na recepção, aqui tem um restaurante, aqui tem um monte de coisa legal, os elevadores. E aqui o modelo do quarto, muito legal aqui, olha isso. Bacana demais, né? E você consegue ter uma noção de como é o quarto
e a cama. Só não vem com os dólares, infelizmente, mas é muito irado. E a 5 minutos aqui do hotel, uns 3 minutos da estação Bolhão, tem aqui, ó, Continente, que é um supermercado muito bom. Tem pra lá restaurante, porque tem um KFC aqui do lado. E é bom que você pode tomar o café da manhã ou fazer as compras aqui. O café da manhã é bem baratinho, vou mostrar aqui pra vocês. A gente já tomou ontem, só não filmei. E hoje vou experimentar alguma coisa diferente aqui no Continente. Ó, 2 cafezinhos, pastel de nata. E aqui, ó. Aqui a gente acabou de sair agora do Continente, supermercado muito bom. Você até encontra outros lugares baratos, já que aqui a gente já compra água, já compra um monte de coisa aqui barato. Tem gente gritando ali também, jovens. E o que a gente fez? Tomou café da manhã aqui. Dá para tomar o café da manhã arregado assim por 10 euros a dupla para 2, né? 5 por pessoa. Só que o nosso a gente nem tava com tanto fome. Um pastel de nata, um croissant com queijo. Saiu por volta de... foi 7,40. Então, mais ou menos 3,70 por pessoa. E vale bastante a pena para começar o dia com energia lá em cima. Então, partiu. E aqui o hotel nesse corredorzão muito bonito aqui. Tô falando baixo para não atrapalhar o pessoal, né? Mas tem várias cabines, vários quartos muito legais aqui. E o bom é que você não escuta barulho entre eles. Então isso é muito bom. Além de ser amplo aqui também. Tem algumas coisas engraçadas no quarto que eu vou mostrar para vocês também aqui no Box Lounge. O hotel tem muita coisa legal aqui, inclusive essa parte aqui que você passa e tem a área de sono, ou seja, você não vai ser incomodado pelo barulho lá debaixo da recepção, da rua, de qualquer lugar daqui. E aqui também, ó, para quem gosta, tem uma sauna aqui irada. Você coloca aqui um tempo, tem também TV. Eu não vou entrar agora, né, porque tá frio, depois eu vou acabar pegando o resfriado, mas pô, bonito demais. Chegamos aqui no Mercado do Bolhão. Todo dia eu tava passando na porta, acabei não entrando aqui pela entrada principal, mas tem várias entradas aqui, ali, perto do metrô do Bolhão. E esse daqui é um mercado que ele ia ser demolido, iam criar aqui partes turísticas e hotel, só que os próprios moradores fizeram tipo um abaixo-assinado, se juntaram e eles simplesmente reformaram aqui e tá bonitão. Então tem flores, tem vinhos, café, chá, um monte de coisa interessantíssima aqui e vale a pena aí você gastar pelo menos de 1 a 2 horas, porque tem bastante coisa. Dá para você comer, comprar chá também, lembrancinha, tem pastel de nata, tem doce, tem um monte de coisa legal. Então, se você estiver vindo de metrô, não se esqueça, metrô do Bolhão, e você vai estar aqui menos de 50 metros. 1 minuto você está aqui dentro do mercado. É como se fosse um mercadão municipal aí das cidades do Brasil, como São Paulo, e realmente é um ponto turístico aqui muito interessante em Porto. Então, agora vamos descer. E aqui você vai passando pelo mercado e cada esquina tem, além de açougue, uns lugares para você beber. Tem vinho a partir de 2,50, tem cerveja. Aí você pode comprar aqui, né? Vários lugares bonitos demais aqui. Tem flores e pode tomar um vinho aqui, ó, a partir de 2 euros. Falei 2,50, ali se encontra um monte de vinho a partir de 2 euros. Então, a gente já tá aqui há mais de 1 hora, dá para andar com calma aqui. Se quiser fazer umas comprinhas, comprar um souvenir também, vale a pena aqui no Mercado do Bolhão. E aqui, como eu falei, né, você pode apreciar um vinho também, 2 euros, quase um balde de vinho aqui. E é bem bonito aqui os lugares. E tem queijo, degustação de queijo, pode aproveitar bastante. Derrubaram ali um negócio, teve um acidente aqui, deve ter sido excesso de vinho. Partiu, vamos dar mais uma volta. E continuando a história aqui eu tô no Mercado do Bolhão, também vai ter vídeo aqui falando o porquê eu resolvi fazer essa mudança. Muita gente resolve mudar de país, de cidade,
etc. e tal, por outras oportunidades, por novas oportunidades. E isso varia muito de acordo com as pessoas. Então, vai depender muito da situação, não só financeira, mas também sair um pouco da zona de conforto. Então, foi por isso que eu resolvi fazer algo diferente. Eu já fiz 2 intercâmbios, já fui para os Estados Unidos em 2009, 2010, depois fiquei na Irlanda 3 meses em 2017, viajei mais um bocado de países, 29 países, na viagem que meio que rodou aí o Estruturando Ideias, fez o Estruturando Ideias girar. Então, com isso, eu resolvi fazer uma mudança na minha vida. Então, nos próximos dias aí, nos próximos vídeos, na sequência, vocês vão conferir o porquê e como isso vai acarretar não só na minha vida, mas na vida de qualquer pessoa que queira mudar também. Então vai aparecer depois, não nesse vídeo, mas nos outros, vários roteiros e várias coisas interessantíssimas aqui de Portugal e também da Europa. Então vamos lá. Outro ponto turístico aqui é a Estação São Bento. Já foi eleita por diversas vezes a mais bonita do mundo. Compara-se também até com a de Bruxelas, que eu já fui também, é bem bonita. Bruxelas não, Antuérpia, mas aqui é bem bonito. Ela foi inaugurada em 1916, então ela liga para vários lugares, Braga, Guimarães, e realmente é fantástico. Não dá nem para olhar para a câmera para você ficar observando isso, porque eu já conheço o Porto, né? Mas é bem bonito e liga aqui vários destinos. Não só você faz ligação para outras cidades aqui de Portugal, mas também você vem para conferir esse lugar que realmente é incrível aqui no Porto. E aqui estou na Sé do Porto novamente, só que agora de manhã. Aqui para lá, né, é Vila Nova de Gaia e para cá, Porto. Então tem essa divisão, você pode descer por ali, pode ir de metrô, que é que eles chamam de metro. E também você consegue visitar aqui também, todas as partes aqui também são bem bonitas. E considere ficar aqui pelo menos mais de 1 hora, 1 hora e meia. Dá para passar rapidinho, ficar 15 minutos, mas tem música ao vivo ali também. Agora que eu tô gravando parou um pouco. Na verdade eu comecei a gravar porque parou. E realmente é bem bonito. Aí você pode descer ali pelas escadinhas ou pelo outro lado. Eu prefiro descer pelas escadinhas. Olha a música ao vivo aí. Começou. E aqui tem um teleférico também aqui de Gaia, que desce até ali a parte de baixo, depois você pode cruzar a parte para Ribeira, só que a gente preferiu vir andando. Não só para conhecer também a cidade um pouco mais, porque teleférico tem em vários lugares, mas também porque eu achei o preço um pouco elevado, 6 euros, 2 minutos de descida, custa 6 euros hoje, né? Só ida e 9 ida e volta. Assim, se você nunca andou de teleférico, vale a pena, a vista é bonita, mas eu achei muito rápido pro que proporciona. Então a gente preferiu vir andando, um monte de gente vem andando, inclusive agora não tem ninguém, mas assim, a gente já encontrou no caminho várias pessoas andando aqui. E vamos descer para ir para Ribeira para almoçar ou tomar uma cerveja lá. E aqui vou contar um pouquinho dessa história dessa ponte, que é a ponte Luís I. Muita gente chama Dom Luís I, só que os portugueses disseram que o certo é Luís I. E ele é um discípulo do Eiffel, do meio Gustave Eiffel, o mesmo que fez a Torre Eiffel, que é o Sering. Então, ele mesmo gostando muito do seu professor, do seu mestre, ele idolatrava, etc e tal, mas ele discordava de muita coisa. Então, foi muito inspirado nas obras de Gustave Eiffel aqui. E é um dos pontos principais, cartão principal aqui de Porto, essa ponte. É lindíssima, né? Tanto que nos vídeos vocês viram aí que liga a Vila Nova de Gaia a Porto. E muita gente assim gosta e realmente é legal. Eu tô vendo ela de vários ângulos e realmente é uma obra de arte à parte aqui no Porto, em Portugal. Aqui tem a feira aqui de Gaia,
e lá do outro lado a Ribeira, no Porto, que é mais agitado, mas aqui costuma ser mais barato. Também tem vários restaurantes legais também, tem muita coisa bacana. Aí é só você escolher o que você vai fazer. Eu aconselho, se tiver mais de 2 dias, ficar um dia em cada. E aqui a Ribeira, que tem a ponte, Luiz I, e também vários bares, várias coisas aqui. E aqui é um dos pontos principais para você comer, beber. É um pouco mais caro, mas é bonito. E lá em cima, ó, o metrô que passa para Vila Nova de Gaia, liga Porto, Vila Nova de Gaia, e ali o teleférico que liga a parte de cima de Gaia até ali embaixo. Então vale bastante a pena. Se quiser fazer um passeio aqui de cruzeiro, você pode também. E aqui a gente vai passeando aqui por Porto. Estava ali na feirinha de Gaia, agora a gente veio para o Porto para finalizar praticamente esse roteiro aqui por Porto Gaia, aqui em Portugal. Antes de chegar no hotel, óbvio, né? Um monte de escada aqui e não é nem metade aqui, ó. Sobe. Mas é isso. Prepare suas pernas aí pro Porto. Fala galera, já estou aqui, ó, trajado, né, com a roupa de ir embora. Tô indo para Coimbra agora e queria agradecer ao Zero Box aqui de Porto. Tô indo para Coimbra também com eles, que é sensacional, uma experiência única, totalmente diferente. Cheguei oficialmente aqui em Coimbra, Portugal. 1h20, 1h30 de ônibus, tranquilo, sem trânsito. E então foi super de boa. A passagem custou 9 euros de ida, 9 euros de volta pela Flixbus. E tem vídeo aqui da Flixbus também falando. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente não ficar de fora de nada e vocês não perderem nada dos meus dias aqui. Eu vou ficar 2 dias completos em Coimbra. Depois vocês vão conferir o hotel também, o Zero Box, o mesmo que eu fiquei no Porto, sensacional. Já se inscreve, ativa as notificações e partiu desmembrar e conhecer um pouco mais de Portugal aqui de Coimbra. Valeu! Aqui onde tem o centrinho, tem um monte de música ao vivo, é o Largo da Portagem. Então tem vários souvenirs, tem um lugar aqui que eu já vi que vende pastel de nata, provavelmente eu vou comer. Aqui tem um tuk-tuk elétrico também para você conhecer. Muito legal aqui e a gente está bem no centrinho. Agora vamos desmembrar, já fiz o roteirinho todo com a ajuda do meu amigo Google Maps e agora partiu. Cheguei aqui no Mosteiro de Santa Cruz. Ele é de 1131 e ele foi construído sobre o reinado de Dom Afonso Henriques. Ele é bem bonito, bem imponente também, fica aqui bem no centrinho. A gente ficou aqui tomando um ar e tal, e a gente viu muita gente entrando e saindo aqui do mosteiro. Realmente ele é bem imponente e tá super conservado. Agora vamos entrar para ver por dentro. E aquele vídeo das primeiras impressões, estamos aqui umas 2 horas, tem menos ladeira, é um pouco mais tranquilo, menos gente do que Porto, e eu tô gostando também. Tem as suas diferenças, mas ambos são complementares, tem que conhecer todos. E começou a chover, né? A chuva aqui tá normal. E ali em cima tinha a igreja, um mosteiro, né? Subindo por ali, e aqui tem a Praça do Comércio também. Agora já são umas 5 horas, então tá um pouco mais vazio, o tempo também tá um pouco ruim, mas tem vários bares aqui espalhados, que é bem bonito, tem lojas e aqui fica pertinho de tudo. Coimbra é uma cidade que você consegue conhecer em 1, 2 dias, se você tiver um pouquinho de tempo a mais, vale a pena para explorar as ruazinhas, tem muita ruazinha bonita, tem os bares, pode ir parando de bar em bar, fazer quase uma baratona por aqui e também conhecer as lojinhas e um pouquinho da cultura diferente. Como eu já fui para Lisboa, já fui para o Porto, para Gaia, cada lugar, Aveiro, cada lugar aqui de Portugal tem aquele gostinho diferente, com as coisas típicas e com a cerveja também bem geladinha e o vinho, né, que dispensa comentários. Então vamos continuar aqui. Hoje eu ainda vou para alguns outros lugares, tem a biblioteca também e um dos lugares mais importantes aqui de Coimbra, que é a Universidade de Coimbra. Então a gente se encontra já.
Aqui estou na Sé Velha, o Catedral de Santa Maria. Ela é datada de 1911, também bem bonita. Fica aqui no alto do... Está em obra, mas aqui fica no alto. Portugal todo está passando por umas reformas de obra, um monte de coisa, não só o metrô, o metro, como eles chamam aqui, entre outras revitalizações. Por ser, óbvio, né, o velho continente, a gente está sempre passando por reformas aqui. Mas vale a pena bastante visitar aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Cheguei na Universidade de Coimbra, tocou até o sinal aqui agora. É uma das universidades mais prestigiadas aqui da Europa, uma das mais antigas mesmo, é de 1290 e fica aqui no alto, em Coimbra. Haja perna para os alunos subirem e descerem todo dia. Deve ser por isso que tem um monte de carro aqui no estacionamento, porque ela é muito bonita, imponente, e tem vários laboratórios, estudos, para estudos, etc e tal. Ela é bem bonita mesmo e vale a pena aqui dar uma passada. Ela estava fechada, queria entrar ali para visitação, estava fechada nesse horário. O rapaz não soube me explicar o certo, mas só passar aqui mesmo na porta, saber um pouco da história, já vale a pena. E ó, o mais impressionante que a gente sobe, depois tem que descer. E tem impressionante que nessa ruazinha que eu tô aqui, ó, passa carro. Incrível, a gente só escuta um barulho, porque o carro não pode vir devagarzinho, senão vai morrer. Aí do nada vem o carro e a gente já se bota aqui pro lado para não ser atropelado, porque é a ruazinha, muito pequeno. Mas é muito legal. Aqui pelas ruas de Coimbra, já acabamos o dia de hoje. Vamos agora dar uma descansada, passar no mercado, comprar algumas coisas e preparar o roteiro, porque amanhã tem mais aqui dos nossos dias aqui por Coimbra, Portugal, e nossa viagem aqui por Portugal. Estou aqui, ó, ali onde eu mostrei para vocês. Café Central aqui com a minha mãe, Tintim, ó. Nossa. E a gente parou aqui para tomar um fino, como é chamado aqui na região do Porto, Coimbra, que é um chopp, com licença. E aqui é uma região muito legal. Os preços eles variam bem pouco, né? Você consegue se alimentar bem aí por 7, 8 euros. E aqui é mais turístico. E a cerveja sai na faixa de 1,50. Você encontra até 2, mas aqui 1,50. Super Bock, cerveja do Porto. E amanhã a gente continua o nosso roteiro. Hoje vamos tirar para descansar, já fizemos a viagem. E amanhã a gente volta. Mais um dia em Coimbra e hoje com chuva. Tanto que não tem ninguém na rua, agora até melhorou um pouco a chuva. Na verdade estou passando por uma árvore, né? Então vamos andando aqui pra gente tentar fazer os roteiros. Dar uma passada no shopping também para ver as novidades do inverno, tomar um café da manhã. E assim se inicia o segundo dia aqui em Coimbra, aqui pertinho do Rio. E vamos que vamos. Como estava chovendo muito, a nossa opção foi vir no shopping, porque a gente acabou fazendo o roteiro quase todo ontem. E o shopping Fórum Coimbra aqui bem alto. Shopping é shopping, né? Mas do nosso hotel dá 20 minutos caminhando. Aqui tem lojas como a Zara, a Primark e várias outras. A gente vai dar uma olhada para ver se a chuva passa. Tomar um café da manhã também. Então partiu. Mais variedade de vinho, 3, 5, 1,70. Tem com desconto 3. Você pode escolher vários. 2,99. Olha a variedade. Olha o tanto de vinho. E aqui espumante. Um pouco mais caro, mas tem de 5, 8, 3,29. Para quem quiser vinho, ó, 5 litros, 5,89. Tem vários aqui de 5 litros. Uma caixa com líquido dentro.
Essa daqui é a Ponte de Santa Clara, ela liga aquela parte lá do hotel, também do centrinho, até a outra parte que é o Portugal dos Pequenitos, do shopping que a gente vê aqui também. Ela foi inaugurada em 1954, é uma ponte rodoviária. Ela é bem bonita de noite também, bem iluminada, e ela liga esses dois pontos da cidade. Aqui também são diversas pontes, né? Tem a ponte lá embaixo, tem umas 3 ou 4 pontes grandes que cruzam aqui o rio Mondego, que é bem bonito também. Agora o tempo não tá tão legal, mas de manhã tava bem pior, né? E agora a gente vai deixar as coisas lá no hotel para depois passar lá no Portugal dos Pequenitos para ver se a gente consegue entrar. A gente vai ver o horário aqui. O que eu gostei de Coimbra aqui é a contemplação. Não tem tantos pontos turísticos aqui, óbvio que tem vários outros que a gente pode percorrer, mas em um dia, 2 dias, do jeito que eu tô fazendo, dá para fazer bastante coisa, os principais pontos, e também apreciar aí, né? Dependendo da estação que você tiver do ano, também apreciar as árvores, as cores do céu, etc e tal. Nesse caso tá nublado só, né? Mas é bem bonito e vale bastante a pena. Além de ver essa arquitetura totalmente diferente, né? Eu acho muito bonita essas casinhas assim, bem juntinhas, ver esse rio também bem legal e uma cidade bem tranquila. Lembrando, dá para fazer tudo em um dia, se você chegar cedinho na cidade, 9 horas, dá para fazer um bate-volta de Lisboa ou do Porto, ou de outras cidades que vocês estiverem, Aveiro. Mas se você puder ficar 2 dias, é bom que você bebe uma cerveja, um vinho ali no centro. Então, pernoitar vai ser a melhor opção quando você vier aqui para Coimbra. E aqui a gente acabou de chegar no Convento São Francisco, a gente vai entrar ali no Portugal dos Pequeninos. Lembrando que aqui fica na parte de Santa Clara, vindo daquela ponte para cá, e aqui no distrito de Coimbra, ele foi concebido originalmente para receber os monges franciscanos, que ocuparam o edifício até a Revolução de 1820, hein? Já ia falar o número errado. E ali o Portugal dos Pequeninos, que é bem bonitinho, a gente vai entrar agora. Aqui também desse outro lado tem muita coisa interessante, muita coisa bonitinha também. E vamos explorar um pouco mais de Coimbra, já que o tempo aqui nos ajudou. Vamos lá. Agora a gente vai entrar em Portugal dos Pequenitos, um dos pontos turísticos aqui mais famosos, que agrada crianças, adultos, que mostra boa parte da cultura portuguesa em tamanho de miniatura. Eu nem vi muito pela internet, minha mãe já tinha ido, então vou entrar aqui na surpresa para ver como é que é. Partiu! Aqui no Portugal dos Pequenitos tem muita coisa, não só do mundo, também de Portugal. Em miniatura, né, pra gente conhecer um pouco, tem os museus aqui dentro. Então, na verdade, é um museu a céu aberto com umas miniaturas que tem bastante coisa. Tem do Brasil, como a gente já viu, de Macau, vários lugares, América, Ásia. Então, além de mostrar bastante um pouco da cultura local, também mostra um pouco da cultura do mundo. Aqui mostrando um pouco de madeira. Dia da Madeira. Aqui, Palácio Nacional de Sintra. Aqui o Castelo de Guimarães. E já esse daqui é a Igreja Barroca do Minho. Chafariz de Braga. Aqui é o Arco da Rua Augusta, Lisboa. Bem bonito, olha só. Aqui edifício de Pombalinos. Aqui a casinha, ó. Nem consigo passar por aqui. Na verdade consigo, mas vou ter que abaixar tudo aqui, ó. Aqui a gente já dá o resto aqui do museu. É bem bonitinho, ó. Todas as portinhas, todas as coisas aqui. Bem legais. A varandinha também. E deixa aí para passar no mínimo 1 hora, 1h30 aqui, porque tem bastante coisa para ver. Aqui é a Casa de Trás dos Montes. Solar de Lisboa. Essa é a Casa da Beira Baixa.
E aqui o Portugal dos Pequenitos, ele foi construído na década de 50 por Cassiano Branco, que projetou toda essa parte aqui. E muitos portugueses dizem que essa é uma biblioteca a céu aberto. Então, não só os pequenitos, mas os adultos também podem aprender bastante com a história do mundo e aqui de Portugal também, de uma forma muito mais didática, com os mapas que a gente recebe, também com outras informações interativas que a gente vê em cada pavilhão que a gente entra. Então reserve aí 1h30, 2 horas para conhecer bastante aqui. O ingresso ele fica na faixa de 14 €, pode variar um pouquinho, mas eu acho que não vai variar muito. E você consegue também comprar um combo família. Vai aparecer os preços aí na tela, para vocês terem uma noção, então vindo com mais gente sai mais barato. Bora? Esse aqui foi o nosso tour no Portugal dos Pequenitos. Vale muito legal mesmo, vale muito a pena. E a gente ficou até mais de 2 horas, que a gente ficou se divertindo aqui, tirando foto, gravando com calma. Vale a pena. Se não estiver chovendo, então dá para passar amanhã ou a tarde toda aqui. Lembrando que o horário de funcionamento é bom dar uma olhada no site, no Google Maps, mas entre 10 às 5 da tarde. Então não deixe para chegar muito tarde e um pouco depois do almoço, igual a gente fez, é o melhor. E realmente dá para contemplar bastante aqui. E para quem gosta de tirar foto, tirar várias fotos iradas. E aqui chegando no quarto, o quarto tudo arrumadinho, muito parecido com o de Porto, um pouquinho mais moderno, digamos assim, porque é um pouquinho mais novo. Aqui ó, porta fechando, lugarzinho para colocar, já tem minha cerveja que eles dão na entrada. Aqui a cama bem grande, os lugares para vocês colocarem aqui todos os equipamentos, roupa. E o banheiro eu achei super estiloso, bonitão. Olha só, esse detalhe vermelho, um espelho aqui, outro espelho aqui. Tem secador de cabelo, para quem pergunta, tem sabonete, tem as toalhinhas aqui. Chuveirão maravilhoso e tem sabonete. Álvaro, mas eu quero respirar. Também tem essa parte aqui que você abre, já dá ali para recepção no quarto de hotel e você consegue um respiro. Mas nem precisa, galera. Esse é só um detalhe que deixa essa caixa de madeira ainda mais bonita. Com essa luz ótima aqui, agora nem tanto, ó. Vou terminar no vídeo aqui do Zero Box aqui de Coimbra. Lembrando que eu fiquei em Coimbra e também fiquei no Porto. Os dois são bem legais, é difícil falar qual é o melhor. Eles têm uma estrutura bem parecida e aqui achei um pouco mais contemporâneo, digamos assim, né? Sei muito de arte, né? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. E se quiser depois saiba mais aqui no Instagram do Zero Box, que é bem interessante. Tem no Porto, em Coimbra. Fique 3, 4 dias no Porto para conhecer Porto e Gaia e mais 1 ou 2 dias aí pernoitando aqui em Coimbra. Agora sim, nossa viagem aqui de Coimbra está terminando. Lembrando que a gente veio e voltou de Flixbus. Ele vem de Coimbra, vem de Braga, vem de qualquer cidade. É só procurar Flixbus, tem até um vídeo aqui no card. É muito bom. E a rodoviária aqui também fica perto do centro. Deu 3 minutos de Uber, o Uber deu 3 €. Ou então você pode ir caminhando uns 25 minutos, dependendo aí da sua toada de caminhada. Saindo de Porto, um bate-volta para Aveiro. Como sempre atrasado, né? Voo de Flixbus. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações. Dá para ir de comboio, que é o trem, ou Flixbus. A gente, como está atrasado, vamos de Flixbus. R$ 3,99 custou a passagem. Partiu! Agora acabei de chegar na rodoviária, esse não é o ônibus, tem o supermercado perto, tem um monte de coisa. Vou fazer meu roteiro aqui em Aveiro. Já anotei, pinei tudo no Google Maps e agora vamos ver o que a gente consegue fazer em mais ou menos 10 horas. Partiu! Primeiro ponto, que é a escadaria aqui, I Love Aveiro. Ele fica do
lado do Meliá, o hotel, e do ladinho ali não só do mercado, mas também do terminal rodoviário. Então agora sim, vamos começar o nosso tour aqui por Aveiro. Espero que o vento não atrapalhe tanto. E aqui estou na Sé de Aveiro, também conhecida como a Catedral de Aveiro, a Sé Catedral de Aveiro, que é uma das partes aí mais antigas aqui de Aveiro. Ela começou a construção em 1423, é bonito, é imponente e é uma das mais importantes. Então a gente confere aqui, vamos dar uma passada. Lembrando que eu vou ficar um dia em Aveiros. Se você chegou no vídeo agora, inscreva-se no canal, ativa as notificações. Agora sim, bom dia Portugal, bom dia Aveiro. Estava com sono lá na Flixbus, mas a viagem foi super tranquila, 50 minutinhos. A cidade é muito bonita, é muito diferente de Porto, que também é muito bonita, só que aqui são 11h30 da manhã e está super vazio, diferente de Porto, que é muito tumultuado. Então aqui a gente consegue ver duas cidades bem diferentes, bem complementares e bem bonitas. Então vamos continuar nosso tour, partiu, agora parou de ventar um pouco e vamos ver o que a gente consegue fazer em um dia aqui em Aveiros. Partiu, vamos lá! E aqui bem no centrinho conta com um espaço infantil e várias lojas legais aqui. Tem a Zara, entre outras, e até um caixa eletrônico aí que você saca dinheiro na rua mesmo, com a estranheza de muitos brasileiros. E aqui o centrinho também é bem bonitinho, tem umas casinhas aqui bem antigas, né? Que são lojas e tal, e realmente gostei bastante. A cidade bem simpática, agora já abriu um sol, não parece, mas abriu um sol. Muita gente diz que aqui vale a pena pernoitar, só que como a gente não tinha tempo, a gente não pernoitou, mas é bom que eu já conheço e volto depois. Aqui é conhecida como a Veneza Portuguesa por causa dos canais, e a gente vai tentar pegar a gôndola, né, que é outro nome, depois eu vou pegar direitinho para não falar besteira, mas tá aqui o nome, e a gente vai pegar lá, são 40 minutos e vai tendo um tour também. É como se fosse um city tour, um water tour, que é na água, então deve ser bem legal. E aqui tem várias lojinhas também bem interessantes. Partiu, porque meu ônibus sai 5 horas e eu não quero perder. E aqui do lado da Praça 14 de Julho a gente encontra vários bares, várias opções. Se você não gostar, tem comida portuguesa, comida italiana, cafeteria. Então vale a pena esticar, tomar alguma coisa, comer comida típica. Aqui a comida típica com doce é ovo mole. Não sei se eu ainda vou comer, mas se comer a gente volta aqui no canal para mostrar. Estou aqui, Taberna Portuguesa aqui em Aveiros. Começou uma obra agora para atrapalhar o barulho aqui, mas muito bom, um chopinho fino e um vinho aqui para acompanhar também. E uma batatinha também, né, que ninguém é de perto. Então, vamos continuar, daqui a pouco a gente vai fazer o passeio lá do Molicero, que agora eu acho que eu falei certo o nome, mas vai estar aqui, que é da gôndola pelos canais aqui de Aveiros. Partiu! Cheguei aqui, ó, no Molicero, estamos sozinhos aqui, na verdade acabou de entrar uma família aqui. E aqui a gente vai passando pelos rios aqui de Aveiros. É um passeio muito legal, custa em torno de 12 a 14 euros, vale a pena. E você pode aí desfrutar não só do tour, mas também de informações da viagem daqui para lá, desse lugar aqui, realmente que é bem bonito. O tempo hoje não ajudou muito, na verdade ajudou, não ajudou, fez sol, fez frio, chuva, mas realmente aqui é uma cidade bem bacana para se visitar aqui em Portugal.
Peguei um pouco de chuva aqui no Molicero, tô até com a capa de chuva e agora já tá abrindo o sol novamente. Tempo doido hoje, mas o passeio vale bastante a pena. Ele vai explicando todas as coisas que vão acontecendo aqui na cidade, todas as coisas, roteiro, legal. Olha o sol já novamente. Irado, irado, irado. Eu comprei essa capa antes, tá engraçada a capa, mas eles também dão guarda-chuva, a gente já usou, mas agora parou um pouco de chover. Eu não tirei a capa porque tô com preguiça. O tempo hoje foi bem atípico, mas foi interessante. Aqui era a antiga casa de pescadores. Acabamos o passeio aqui, viemos para comer um negocinho porque estava chovendo demais no passeio, mas foi muito legal, no Molicero, aqui em Portugal, em Aveiro, e nosso roteiro de Aveiro está quase terminando, mas ainda não terminou, porque a gente ainda tem que ir no ponto de ônibus voltar. Então voltamos em breve com mais notícias. E aqui o finalzinho do meu passeio aqui em Aveiros. Aqui é uma antiga fábrica de cerâmica, ela ficou de 1896 até 1916, estou colando, óbvio, né? Eu tinha esquecido. E hoje funcionam várias coisas ali, vários empreendimentos. Aqui tem ponte também que cruza para o outro lado, onde que a gente vai. A dica que eu tenho para dar para Aveiro é: curta bastante, chegue cedo igual a gente chegou, tome um café da manhã ou em Porto ou em Lisboa, onde você estiver, e venha para cá. Independente se for de Lisboa, de Porto, vai dar umas 3 horas. De Porto é bem mais rápido. E aproveite. Se você tiver 2, 3 dias para ficar em Aveiro, vai ser melhor ainda, porque você pode fazer as coisas com calma. Se for fazer uma viagem tranquila, dá para você beber aqui, então curtir bastante. Não fomos para a Praia da Costa, que é onde tem aquelas casinhas bonitas e tal, porque estava chovendo muito, e agora que abriu um sol nem parece que é outro dia, mas é o mesmo dia, mas mesmo assim vale a pena. Ou o day trip, um dia aqui em Aveiro, ou então 2 dias fazer uma pernoite aqui, que vai valer bastante a pena, beleza? Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Estou pegando um Flixbus direto para o Porto, vou voltar e amanhã a gente viaja novamente aqui no Tour da Europa, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, não se esquece, inscreva-se, comenta aqui e eu volto em breve, valeu! E agora eu vou experimentar os ovos moles de Aveiro. Eu não tinha muita vontade de conhecer não, mas doce típico a gente até experimenta. Tem uma cara aqui que eu não vou gostar, certamente. Vamos abrir aqui juntos. Parece um ovo, parece um pão de queijo frio. O pessoal fala que é bom para tomar com café. Eu passo a bola, não curti muito. Mas não é ruim não. Então esse aí, como o Aveiro tava chovendo, eu comi agora. É isso. Cheguei aqui na Ilha da Madeira e aqui é um dos principais e mais perigosos aeroportos do mundo. Mas isso não impediu da gente descer. A gente não vai subir por aqui, porque a gente vai embarcar num cruzeiro e vou mostrar tudo aqui da minha viagem por Madeira. É muito fácil, você pode vir de Porto, pode vir de Lisboa, pode vir de vários lugares. E eu vim de Porto, a passagem, se você comprar bem antes, você consegue por uns 20, 25 euros. Eu acabei pagando mais porque eu perdi o primeiro voo, então eu paguei por cerca de 50, 60 euros. Mas vocês vão conferir tudo que vai acontecer aqui na nossa viagem. Olha o Santander fazendo aqui uma publi de graça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e partiu. Bora! O ônibus sai aqui bem na frente do aeroporto. Fala galera, cheguei aqui ó, no quarto em Madeira, Funchal, bem no centro mesmo. Eu reservei bem antes, 2 camas de solteiro, bem legal mesmo.
E hoje, como já são quase 6 horas, a gente vai no mercado e amanhã a gente começa a fazer. A gente vai fazer as compras hoje para amanhã a gente começar a fazer o circuito aqui da Madeira. Ar-condicionado, 2 camas de solteiro, tem TV também. Aqui uma mesinha, almoçar, jantar. Aqui máquina de lavar, tem os utensílios aqui. Um frigobar, um pouquinho maior que o frigobar. Ó, o banheiro é bonitinho. Tudo aqui cinza. Ó. E aqui uma portinha, ó. Que a gente vem aqui pra fora. Tem um mercado. Mercado aqui da Madeira, bem conhecido. E é bem bonito. Cheguei aqui no centro de Funchal, tá super lotado numa segunda-feira. Agora me pergunte por quê? Porque é véspera de feriado. Amanhã é dia 1º de novembro e é feriado. Então coincidiu aqui de estar sendo feriado aqui, mas não importa, a gente vai continuar fazendo aqui o tour. Lembrando que essa parte aqui tem muitos bares, lojas, a muvuca, mas uma muvuca bem legal. Chegamos aqui no Cristo Rei, ele é datado de 1927, é mais antigo do que o Cristo lá no Rio de Janeiro. Ele é bem menor, mas é bonito do mesmo jeito. É a primeira parada desse passeio que a gente contratou. Como a Ilha da Madeira é muito longe uma coisa das outras e tal, a gente não queria dirigir, a gente acabou pegando esse passeio de 2 dias. O passeio sai 8h30 da manhã e volta 5 horas da tarde. Aqui é a ponta do Garajal, tem a praia ali embaixo, dá para descer até ali, é bem bonito. Hoje o tempo tá um pouco nublado, mas mesmo assim não tira essa beleza daqui. O passeio aqui dura uns 50 minutos nesse ponto. Quem quiser descer e subir tem que ser rápido. Eu fui rápido, mas o pessoal geralmente para ali, ó. Para ali, ele é bem bonito. Tem um teleférico também que para aqui na praia. E aqui a gente consegue ver o Garajal, que é essa cidade aqui bem grande, e fazendo um 360, quase 360, né? Foi 180, a gente consegue ver o porto ali de cruzeiro. Então a gente vai descer, lembrando que tem umas 5 paradas hoje, eu vou mostrar para vocês, e mais umas 5 paradas amanhã. Eu não costumo fazer esses passeios, gosto de explorar a pé, só que como eu nunca vim para Ilha da Madeira, a gente tem pouco tempo, preferi chegar com um passeio, com guia, para dar as informações também, e da próxima vez que eu voltar para cá, aí sim, eu faço por conta própria. Tomar cuidado na escada para não cair e seguir aqui, continuar seguindo essa trilhazinha. Aqui tem também o bondinho que leva até lá embaixo. E aqui é um restaurantezinho. E aqui é bem o centrinho onde a gente para no estacionamento aqui. E o teleférico custa 3 euros para descer e 3 euros para subir. Ou dá para ir andando também, né? Vai cansar mais. Chegou agora no município de Machico, que foi um dos principais, onde descobriram, na verdade, a Ilha da Madeira em 1417, aqui em Portugal. Então é bem importante. Apesar de estar chovendo um pouco, tá calor, tô de casaco por causa da chuva só. E aqui tem uma ponte também, e a praia, muito legal. Lembrando que várias partes da praia aqui de Madeira, ela tem a areia artificial que ela vem direto do Marrocos. Aqui o pessoal correndo e tal. O clima da Madeira, geralmente aí, uns 30 e poucos graus no ano todo, e no inverno fica entre 20 e 22 graus, não faz tanto frio aqui. Cheguei na miradora do Ponto do Rosto, que parece o rosto de uma criança, olhando lá de baixo. E aqui são as falésias. Bem bonito, miradora do Caniçal, que a gente consegue ver lá do outro lado. Apesar do tempo ter ficado um pouco nublado, não encobriu ali e dá pra gente ver tranquilo. Lembrando que cada parada é uns 40, 50 minutos, é um tour mesmo, para você conhecer a ilha. E caso você queira voltar para algum lugar e ficar mais tempo, você consegue ficar mais tempo aqui.
agora na freguesia de São Roque, até com o guarda-chuva aqui. Hoje o dia não está sendo tão proveitoso, mas o que eu queria falar é exatamente disso, porque às vezes a experiência não é tão legal e o lugar é muito legal, então dê uma nova chance. E às vezes você pega um tempo muito ruim, alguma coisa, e fala que o lugar não é ruim. Então com certeza amanhã vai ser melhor. Sim, espero. Aqui tá tudo fechado, né? É a parte de cesto que faziam de vime, depois da pandemia ficou fechado, tá embargado ali pelo governo, espero que volte. Tá tudo cheio ali, mas o pessoal também era bem idoso e acabou não voltando pós-pandemia, alguns faleceram e era bem grande a fábrica aqui de cestos. Bem perto do nosso Airbnb, a gente está na Praça Almirante Reis. Para lá fica o porto, então uns 20 minutinhos andando. Para cá fica os pontos de ônibus, também geralmente a parada dos passeios. E é bem legal porque o pessoal faz caminhada, tem uma academia, tipo aquela academia popular do Brasil também, que o pessoal faz. E é como se fosse uma orlinha aqui do porto, muito bonita. E tem ônibus saindo para um monte de lugar, o ônibus do City Tour também passa por aqui. E vale a pena passar e fica do ladinho do mercado. Mas passar o fim de tarde aqui também é bem interessante, ver o pôr do sol e ali também tem uns artesanatos. Então seguimos aqui nossa viagem. E aqui a gente está andando bem pelo centro do Funchal, tem souvenir, tem um monte de restaurante que vocês estão vendo aí. Realmente muito bonito, ainda tem umas ruazinhas assim que você pode passar. Lembrando que ele fica atrás aqui do teleférico e você pode escolher algum restaurante, tem vários preços, tem uns mais caros e uns mais baratos. Então só escolher beber uma cerveja gelada e apreciar aqui o centro de Funchal. Vila de pescadores que inspirou nos anos 50 dos políticos mais conhecidos, que é o William Churchill. Então tem até o hotel ali Pestana, que é uma homenagem para ele. Ele também pintou um quadro lá em cima que a gente passou rapidinho, deu para ver. É um lugar bem pequenininho, então dá para passar o dia aqui se tiver um tempo a mais aqui na Ilha da Madeira. E ele faz parte do trajeto do City Tour de 2 dias. E antes da próxima parada, um recado importante, que a câmera de lobos não é por causa de lobos normais, e sim é por causa dos lobos marinhos. Aqui também tem várias casinhas, vários hotéis, e também é legal de ficar. Se você tiver pouco tempo, acaba que não é ideal, porque senão você vai ficar meio distante de Funchal, por exemplo. Cabo Girão, que ele é um dos maiores mirantes para você ver ali. Ainda tem aquele tipo Samp Sky lá em São Paulo, que é transparente, 580 metros. Para quem tem vertigem ou tem medo de altura, vai ficar bem complicado, mas foi de boa. Vou até postar lá no Instagram também um Reels mostrando isso, e realmente é muito bonito e você tem a visão toda aqui de Funchal. Geralmente dá para ficar aqui uns 30 minutos em Cabo Girão, porque tem café, tem feirinha, tem um monte de coisa interessante também
pra gente contemplar por aqui. Depois de sair de lá do Cabo do Girão, lá em cima, né, lá do outro lado, a gente vem aqui até a Praia da Ribeira. Dá para ficar um tempo aqui, dar um tibum também. O clima tá bem agradável, tem vários bares ali e também alguns restaurantes aqui também atrás. Então dá para ficar bastante tempo aqui. Como a gente está fazendo um city tour, 30, 40 minutos em cada lugar. Então a gente tem que fazer as coisas correndo ou um pouco mais rápida, mas dá para conhecer e no outro dia a gente vê o que a gente quer fazer, é onde que a gente volta. Está em Porto Muniz, essa parte toda aqui bem bonita, tem uma população de um pouco mais de 2.000 habitantes com uma área de 80 km². E antes de chegar aqui a gente passa lá no Pôr da Serra, só que como tava neblina não dava para ver nada. Além de ter um monte de animal lá, vaca, ovelha, também é a parte do maior lago aqui da Ilha da Madeira, lago artificial, que é a parte mais de cima, então pega a água que desce para Funchal e outras áreas, então tem um suporte bastante de água, como chove bastante lá em cima também, então tem sempre água e no lago também está sempre cheio. Aqui, ó, as piscinas naturais, Porto Muniz. Vou colocar minha sunga aqui e descer daqui a pouco para dar um tibum aqui. Bem bonito, a temperatura tá legal, já tô sem casaco, tá de boa. E aqui tem as piscinas particulares que ficam mais para lá e essas daqui são públicas de graça. Você consegue subir por ali e entrar aqui. Agora, ó, tô no penhasco aqui de Porto Muniz. Minha mãe lá desesperada que eu tô aqui. Dá um salve aí, ó. Tá desesperada que eu tô aqui embaixo, mas aqui é bem bonito, tem que tomar cuidado, né? Eu tô meio me equilibrando aqui mesmo. Aí tem essas piscinas aqui maravilhosas, são lindas, tem várias aqui. Você pode ficar o tempo que você quiser aqui, tira pra ficar pelo menos um dia por aqui. Nossa parada vão ser 3 horas, ou você almoça e vem pra cá, ou você só almoça, ou você só vem pra cá. A gente resolveu ficar o dia todo aqui. Vou trocar a roupa, botar a sunga que eu tinha falado antes e agora cair aqui na água. E agora já quase fim de tarde, almoçamos, passamos pelos lugares ali, pelas piscinas naturais. Como nesse city tour aqui, a gente fica mais de 3 horas aqui, dá para fazer de tudo um pouquinho. E também caminhar aqui pela pracinha que tem bastante coisa, snacks, dá para tomar sorvete, tomar um cafezinho, para depois voltar para o passeio e ir direto para Funchal, onde que a gente está hospedado. Lembrando que na hora de escolher a hospedagem, eu preferi Funchal, porque é bem central mesmo. E mais uma dica, para não deixar de fora, o Waze, para você não ter problemas na hora de viajar. Já dei uma olhada aqui na descrição, que a cotação é a melhor, e o seguro viagem também, com desconto, tudo aqui na descrição. Então, vamos lá. Aqui na última parada, São Vicente, é um município aqui bem pequenininho também, tem um pouco mais de 5.000 pessoas, tem um ponto turístico aqui, uma igrejinha, tem umas grutas também, só que como tá chovendo é perigoso, tem algumas estradas bloqueadas, mas é bem bonito e tem um centrinho aqui, então o caminho de volta para Funchal passa por aqui.
Aqui é o Mercado dos Lavradores, uma área muito importante que foi fundada em 1940 com o intuito de fazer uma reformulação aqui na cidade de Funchal, na Madeira, né? Então aqui não só vende-se um monte de coisa diferente, como tem essa parte da arquitetura nova aqui da ilha. E o legal também é que além de vender frutas, peixes, tem também mala de viagem, tem um monte de coisa. Também conta com diversas pessoas, porque todo mundo, de toda a parte do mundo vem aqui, porque é um dos pontos principais aqui no centro da Ilha da Madeira, aqui no Funchal. E por incrível que pareça, o meu Airbnb, o meu hotel, a hospedagem está aqui a 2 passos do Mercado dos Lavradores. Então, tire seus dias, 1 dia, 2 dias livres para vir aqui tomar um café ou comprar alguma coisa. Os preços são caros, mas mesmo assim vale a pena pelo menos a visita. Aqui bem no centro de Funchal tem aquele letreiro, né, que todo mundo gosta aí de tirar. Aqui também é bem conhecido em Portugal como as castanhas assadas, então em cada ponto tem as castanhas assadas, e aqui eu tô bem no centrinho mesmo. Eu recomendo quem for se hospedar por aqui, porque além de ser uma área tranquila, tá perto de praticamente tudo. Aqui a imagem do Cristiano Ronaldo, o robozão, e aqui é o museu. Cristiano Ronaldo custa 5 euros para entrar, dá para ficar aí pelo menos umas 2 horas, e aqui a gente consegue ver a parte de Funchal toda e a parte da Madeira. E a dica para quem sai de cruzeiro, a gente vai só embarcar, mas para quem sai de cruzeiro tem um dia para ficar aqui, dá para vir andando mais ou menos uns 25 minutos, dependendo do passo, dá até menos, um pouco, 20 minutos, e você já tá ali, ó, no centro, e aqui o cruzeiro. Então, de boa, tranquilo, vem caminhando para você aproveitar bastante. No caso, como eu falei, só vou embarcar, mas para as pessoas que vierem aí de cruzeiro, vale a pena ir para Funchal andando para ir vendo as coisas, o Museu do Cristiano Ronaldo e outras coisas pelo caminho. Cheguei aqui no Parque Santa Catarina, ele fica aberto de 9 às 9 todos os dias. Ele é bem bonito e bem amplo também. Tô vendo a galera fazer piquenique e é bem verde, e fica atrás daquela parte ali que a gente estava na avenida ali do Cruzeiro, também da Beira-Mar, e ele é bem bonito e pode ficar aí pelo menos uns 30, 40 minutos para contemplar o tanto de verde que tem aqui na Ilha da Madeira. E o parque também fica em Funchal, da onde eu estou hospedado, andando dá uns 15 minutos, daqui até o porto mais uns 10, então super tranquilo. Acabei de chegar aqui no bondinho, no Cable Car, aqui da Ilha da Madeira. Ele dura mais ou menos uns 15, 20 minutos e tem mais de 3.000 metros de lá para baixo até aqui. Então a gente sai aqui e tem vários pontos, inclusive uma cafeteria.
Ele custa R$12,50 nessa data, vou deixar aqui o site atualizado para vocês darem uma olhada, e 18 ida e volta, R$12,50 só ida e você faz os passeios aqui, ou 18 ida e volta. Vale bastante a pena que você vai conhecer outra parte e alguns mirantes aqui em cima. E aqui tem vários pontos turísticos. Como o meu roteiro aqui tem 5 dias, é mais tranquilo. Quem vai para o cruzeiro, que só tem um dia, ou quem fica 2, 3 dias, tem que fazer as coisas mais rápidas. Então por isso que eu fiz o passeio aqui mais calmo. Mas tem pelo menos uns 5, 6 pontos turísticos aqui em cima, bons. E a gente vai aí tentar conhecer pelo menos uns 3, 4, que amanhã a gente já embarca para o cruzeiro. Então partiu! Aqui, ó, são os famosos carros de cesto. Como tá molhado, eu não me atrevi a andar, mas é muito legal, que levava o pessoal da alta classe até lá embaixo. São 2 km e é um passeio que muita gente faz aqui na Ilha da Madeira. Custa 25 euros uma pessoa só e 30 euros para 2 pessoas. O preço não mudou faz tempo, e você vem ou de táxi, que sai mais caro, ou de teleférico. Vem de teleférico até aqui, 2 minutinhos e chega aqui no carro de cestos, que ele é todo feito em Vimy, e o freio, por curiosidade, é com o pé do pessoal que conduz a galera. Então, se você gosta de aventura, aqui pode ser o lugar. Uns 5, 7 minutos do teleférico, Parque do Monte. Ele é bem amplo, é legal. É bacana que a diferença de temperatura é muito grande. Lá embaixo estava uns 27, 28 graus, aqui já está uns 20. Lógico, né? Muita mata, muita árvore e a parte úmida. Aqui tem alguns cafés, alguns restaurantes, e ali marca que a gente está a 550 metros de altura. Não sei se é verdade, mas se está na placa, a gente tende a confiar. E prepare-se aí para ficar pelo menos metade de um dia rodeando por aqui. A gente já está aqui mais ou menos umas 2 horas, então vai ficar por volta de umas 3, 4 horas a parte da manhã toda. Depois a gente vai almoçar. Que passam em cemitério, aqui tem um cemitério, eu não curto, mas tem aqui, ó, do ladinho do bondinho, do cable car, e tem até tour na Irlanda mesmo. Quando eu fui em Dublin, tem um tour lá sombrio, digamos assim, que passa por lugares assim inóspitos, diria eu. Mas tem muitos cemitérios na Europa que são muito bonitos. Eu acho que é na Noruega também, que tem até casamento no cemitério, de tão bonito que é. Eu tô fora, não é comigo isso não. Saindo aqui do cable car, aqui da altura, não dá nem pra ver aqui, ó, as nuvens. Não dá nem pra ver lá embaixo, muito legal. E o passeio aí dura umas 4, 5 horas, depende do seu ritmo. Mas ó, descendo, muito, muito legal, hein? E agora do cable car, muito legal. E por aqui termina o meus dias em Funchal e na Ilha da Madeira. Sensacional, era para ser 6 dias, só que acabou, eu perdi um dia porque eu perdi passaporte, teve um embrólio todo, mas foi muito legal, recomendo, e tô indo pro cruzeiro agora. Então inscreva-se no canal, ative as notificações que vai ter vídeo de vários lugares. Aqui embaixo também tem todos os descontos, Wise, seguro viagens, muita coisa interessante para você economizar na sua viagem. Beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra no cruzeiro e em outros roteiros de viagem. Aqui no final também vão ter vários cards com esses destinos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!